E olha só que maravilha, Camila Andrade, bom dia! Saudade do nosso quadro Brincar e Aprender nas nossas manhãs, às terças. Bom, a Camila, que é a idealizadora desse quadro junto com a gente, ela que também é fisioterapeuta integrativa e super empresária, né, da Brincar Adapta Fácil, além de mãe, super mamãe. E hoje aqui a gente está com a Cláudia Catão, fonoaudióloga. Bom dia, Cláudia! Seja bem-vinda aqui na nossa manhã, no nosso quadro, no nosso programa. Aqui, né, Camila, tem muitas possibilidades, nós vamos já falar, ó, aqui atrás também, como vocês estão vendo, coisa mais linda que fica no vídeo, bem colorido mesmo, mas é importante a gente entender, né, o quanto que precisa ser algo lúdico esse processo de aprendizado para que a criança, ela se sinta partícipe desse universo, né? Isso, principalmente nesse momento que a gente está agora, né, Cláudia, de retorno das aulas, é sempre importante a gente trazer esse conceito do brincar em casa, para trazer esses novos aprendizados, não só na escola, e a participação também da família junto nessa brincadeira, né? É uma brincadeira que realmente ela traz frutos de aprendizado, a criança vai estar plantando frutos que ela vai colher depois. E aí nessa fase justamente do aprendizado da fala e da escrita, né, Cláudia, é muito importante ficar atento à desenvoltura, ao desenvolvimento desses pequenos, sem tanta pressão também, né? Exatamente, Raquel. Assim, a nossa conversa vai ser também para fazer com que os pais, né, entendam que cada processo é importante. Que a criança, baseada na idade dela, precisa ser respeitada para que as habilidades sejam adquiridas e acumulativas, para que não tenha nenhuma frustração, sabe escolher o recurso correto, o brinquedo correto, para que esteja uma criança aí motivada e aberta ao processo de aprendizagem. Muito legal. Então vamos começar dando dica de como escolher também alguns brinquedos educativos que vão auxiliar e até estimular, né, essa criança a se desenvolver. Camila, aqui você trouxe várias possibilidades. Isso. A gente estava conversando, né, Cláudia, que cada fase, cada etapa da desenvolvimento, ele requer um tipo de brincadeira, né, de brinquedos. Então, numa primeira infância, como é importante contação de história, né, a gente utilizar quadros permitam a gente contar a história, estimulando a criatividade, a imaginação da criança, né, desenvolvendo a linguagem, né, Cláudia? Até porque, assim, na verdade, esses brinquedos que tem bastante figura para as crianças menores, né, abaixo de 3 anos, vão formar uma linguagem, e a linguagem oral, quanto mais conteúdo, quanto mais narrativa, mais pragmática, mais a criança consegue entrar no processo de leitura e escrita. Isso. Aí, por exemplo, um painel esse atrás de você, que ele tem imagens e do outro lado eles são letras, né, correspondente à imagem. Então a criança ela começa a associar, né, a letra, associando com qual palavra ela inicia. Então nessa primeira fase, sem esquecer, né, Cláudia, da brincadeira, da coordenação motora grossa, né, do correr, o quanto isso é importante também para o desenvolvimento da fala. Muito importante. A gente estava até conversando sobre isso agora, né? Quando a criança ela é muito pequena, as habilidades motoras dela é o que deve ser priorizado. Então, assim, ela é muito visual, mas ela precisa do brincar livre para se autodescobrir, para se ter confiança, para viver experiências, trabalhar a imaginação. Então, assim, o brincar livre, mas ao mesmo tempo a memorização é nessa fase em que a gente deve priorizar. Porque tem muitos pais que ficam ansiosos e querem já ir para uma outra etapa. Ah, não, meu filho não tá lendo, ou não tá escrevendo, a letra não tá legal. Tem a ver também justamente com esse desenvolvimento motor, né? Isso, também. Que se não vai acompanhar na fase determinada, aí pode influenciar depois, mas é que na verdade você pode estar pulando etapas. Isso, às vezes as mães falam, meu filho não está com a pinça fina, né? Já buscam adaptadores. A gente tem que olhar um pouquinho antes. Essa criança pegou, brincou no chão, brincou com areia, brincou com texturas diferentes, né? Ela teve a capacidade de estimular os receptores da mão, receptores sensoriais, trabalhou a musculatura dessa mão para que venha a desenvolver a pinça. Então, o processo de pinçar já é um processo fim, né? O caminho até lá tem até uma pinçazinha, aqui. Exatamente. Então, assim, esse processo, né, a Cláudia estava contando um pouquinho, fala pra gente desse processo da pinça, Cláudia. Por exemplo, esse brinquedo é um brinquedo excelente, um brinquedo que trabalha cores, que trabalha números, associações, pareamento.
Só que ele não é um momento de brincar com uma criança muito pequena. Sim. Né? Porque o movimento de pinça, como ela estava explicando, a motricidade fina, ela requer maturidade anatômica. Então, se eu tenho uma criança de 2, 3 anos brincando com esse tipo de brinquedo, talvez ela não se sinta motivada. Porque anatomicamente ela não tem essas articulações tão desenvolvidas. Então, escolher o brinquedo correto para a criança é muito importante. Né? Porque não é só pensando no final, mas sim nas etapas que devem ser desenvolvidas. E aí, né, Cláudia, também o pai pode recorrer a um profissional, né? Porque aí o profissional também vai poder, dentro do consultório, direcionar esses brinquedos para determinada evolução da criança. Até porque qual assim, área específica. Até porque assim, quando os pais chegam, eles já querem o processo finalizado. Então, assim, explicar, tanto da área terapêutica quanto da área educacional, o que é mais conveniente para aquela criança em relação ao desenvolvimento de habilidades para aquela faixa etária. Então, existem os marcos de desenvolvimento que a criança consegue estar receptiva a aprender. E tem coisas que, por conta da idade, ela não vai aprender naquele momento. Ela pode até ser estimulada, mas se não é conveniente, até pelo processo maturacional neurológico, ela não vai receber aquilo de forma eficiente. E aí a gente acaba tendo uma criança frustrada e desmotivada, que é uma coisa que a gente não quer no processo de aprendizagem. Então, né? é brincar sempre coordenado, brincar organizado, né? Pensando na capacidade e na habilidade daquele momento da criança. Então, por exemplo, esses pinos de encaixes, né? Eles podem brincar, nós podemos brincar de várias formas. Um é o encaixe livre, aqui eu já vou precisar de uma pinça para um encaixe, mas essas letras, eles podem estar dentro de uma bacia com areia. Né? E essa bacia com areia, ele está misturado e a criança ir pescar e buscar a letra. Então, ele vai trabalhar o visual. Então, eu estou falando de uma criança, né? Uma criança nessa primeira fase do reconhecimento da letra. Então, depois, eu já posso utilizar para formar palavras, formar sílabas. Então, a criança que já está em outra fase. Né? E, além disso, Raquel, esse do alfabeto completo, esse que ele é lindo, né? Esse do cavalo. Então, aqui, além de eu estar trabalhando a capacidade de encaixe, né, de coordenação motora, exatamente, de disposição para sentar e montar, eu também estou trabalhando o quê? Uma organização do alfabeto, né, um sequenciamento do alfabeto. Muito bacana. E aí é legal a gente também frisar o quanto que a gente deve dar continuidade, né, dentro de casa com esses estímulos. Porque às vezes fica só de responsabilidade da escola, ou o pai pensa assim, não, já está na escola, já está lá, está aprendendo, já está fazendo aqui, vou colocar outras coisas. E na verdade pode estar associado, pode estar junto. Sim. E aí assim, uma outra coisa que é muito importante também de diferenciar, né, no momento que a gente está falando, é que como as crianças entram hoje na escola muito cedo, o primeiro passo é o desenvolvimento da linguagem oral, para depois desenvolver as habilidades de aprendizagem. Então, às vezes, a criança não fala ainda e os pais já querem inserir habilidade de aprendizagem, né? Então, assim, sempre pontuar. Minha criança não fala ainda, então eu preciso de coisas que tenham imagem, que possam construir com ela um vocabulário, uma narrativa, para depois passar para as habilidades de aprendizagem. A gente hoje vê no consultório crianças que sabem o alfabeto, mas não sabem falar uma frase, não sabem falar palavras. Então, isso é muito característico, como a Camila estava falando naquela hora. Até 2 anos e 8 meses, a criança é muito visual. Então, às vezes, ela está com memória fotográfica, mas não é funcional. Com 2 anos, porque ela não vai usar isso no dia a dia. Então, dá essa ênfase a brinquedos para estimular o que a criança necessita naquele momento, que vai construir ela nesse amadurecimento. Perfeito, muito bom. Então, e Raquel, sempre trazendo um pouquinho a dica da brincadeira, né? Como a gente trouxe a brincar, sempre traz um pouquinho a dica dos pais. Lembrei aqui da nuvem, lembrei de uma palestra interessante que assisti semana passada. Sabe aquela brincadeirinha que a gente fazia quando criança, olhando para as nuvens e dizendo que formato tinha, né? Então, é uma dica legal para os pais, porque é um momento de conversação sua numa ida para a escola, momento de conversação, observação do meio ambiente, observação da natureza e uma comparação imaginária com o formato de algum objeto. Então, olha que brincadeira criativa e legal, né? Que não requer nesse momento um brinquedo, mas gera uma aproximação, uma afetividade, uma vivência com essa criança. Então, esses brinquedos educativos, né, que a gente traz até naquele momento dessa primeira fase dessa criança, a Camila
Camila, mas de que idade eu vou brincar de nuvem? Sempre. Eu brinco com a minha de 3, eu brinco com a minha de 7. Então, assim, sempre. E às vezes a gente tá olhando e tá visualizando a nuvem também, né? Então, essa criatividade, ela nunca deve ser barrada e parada. Né? E depois a brincadeira, né, com as letras mais concreta, e aí já relacionar uma palavra com a imagem, já de uma criança que já está naquela fase do reconhecimento das sílabas e letras. Exatamente. Eu já estou nos 5, 6 anos de idade. E aí é muito importante a participação, né, de todo mundo junto, né, entendendo também o reconhecimento, né, da evolução dessa criança, das pequenas vitórias dela durante esse processo de aprendizagem, né, da reafirmação, não só da cobrança. Isso é que é legal. E também papais, mamães, vovós poderem participar disso, como a Camila disse, com vivências, com brincadeiras criativas e, claro, com várias opções que você encontra lá na Brincar. Lá você vai encontrar também um direcionamento, a indicação, através do atendimento dentro da loja, do que você pode estar levando para o seu filho, inclusive no aniversário, para presentear. É tão legal quando a gente recebe presentes que ajudam, né, os nossos filhos. Olha só quanta coisa bacana que tem lá. Viu, gente? A unidade que a gente está mostrando é a unidade Jockey, que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Tem também a unidade Ilhotas, que fica na Avenida Higino Cunha. E aí não é porque começaram as aulas que vai parar de brincar, né, Camila? Muito pelo contrário, né, Cláudia? Vamos continuar brincando. De jeito nenhum. Vamos continuar. O brincar é necessário. É isso mesmo, vamos continuar brincando. Tá lá também o Instagram, @brincar.adaptafácil. E aí você também pode pedir o catálogo completo de 2023 já atualizado, né, Já atualizado. Ó, pelo QR Code que tá aí na sua tela, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que está aí. Tá aí também o Instagram para você seguir, ver, conferir. Sempre, toda semana tá chegando novidade. Toda semana a gente tem um bate-papo aqui às terças no Revista Meio Norte. Agradecer a presença da Cláudia, que também tem um Instagram super legal, que é o @estimular.the, para você também seguir por lá, tá bom? E a Camila, que tá sempre aqui junto com a gente. Camila, beijo, Cláudia. Sempre maravilhoso que a gente vem. A gente que agradece. Esse foi mais um nosso quadro Brincar e Aprender.